quais os perfis comportamentais das crianças e adolescentes e qual a implicação de identificar esses perfis para o atendimento dessas crianças, desses adolescentes e das suas famílias. Eu, Dani Fioravante, psicóloga infantil há mais de 20 anos, mentora de outros psicólogos infantis e também criadora dos métodos de pós-graduação Fiore e Avante, vou te apresentar hoje esse método, ou melhor, um desses métodos exclusivos, o método Fiore, que traz exatamente esses perfis comportamentais de crianças e adolescentes e que representa duas vantagens em relação à intervenção com essas crianças e esses adolescentes. Que vantagens são essas? O método Fiore, ao entender que, na verdade, os perfis comportamentais estão relacionados à quantidade de afetos e de limites que essas crianças recebem ao longo da sua vida, ele tira a culpabilização da criança e do adolescente. Não é a criança, não é o adolescente que é teimoso, é sim a criança ou adolescente que não recebeu durante a sua educação, durante a sua criação, a quantidade correta ou a melhor quantidade ali, o equilíbrio entre afetos e limites. E aí a intervenção, além de representar uma nova visão dessas crianças e desses adolescentes, uma visão que não culpabiliza e uma visão que não rotula essas crianças e adolescentes, a segunda vantagem do método Fiore é que a intervenção, então, é claro, também com a criança e com o adolescente, mas é principalmente com os pais dessa criança e desse adolescente, é principalmente orientando esses pais, é principalmente ensinando esses pais a equilibrarem afeto e limites na educação dessas crianças e desses adolescentes, para que essas crianças, para que esses adolescentes se tornem crianças e adolescentes lotos. O que são as crianças ou adolescentes lotos? São aqueles que receberam, aqui vocês podem dar uma olhadinha no nosso gráfico, na flor de lótus, são aqueles que receberam a quantidade ideal, um equilíbrio aí entre afeto e limite. São crianças resilientes, que conseguem se desenvolver plenamente, que apresentam características, assim como a flor de lótus, de poderem nascer, se desenvolver, crescer, mesmo em meio ao lodo. Então são crianças que apresentam essa adaptabilidade e essa resiliência aos ambientes em que elas transitam, seja escola, seja família ou quaisquer outros ambientes. Diferente da criança Lotus, as outras crianças que vocês percebem aqui, cactus, rosa, mimosa e girassol, não receberam esse equilíbrio perfeito entre afeto e limite. Começando pela criança cactus. A criança cactus não recebeu nem afeto e nem limite. E aí, o que acontece com a criança cactus? Ela é uma criança que, justamente por ter nascido, crescido nesse solo árido, sem afeto e sem limite, ela é uma criança que desenvolve espinhos como um mecanismo de defesa. Ela não consegue se relacionar com o outro, ela prefere não criar vínculos, porque se de uma certa forma todos aqueles que deviam amá-la, que deviam cuidá-la, não o fizeram, essa criança traz essas marcas, traz esses traumas e pouco ela vai confiar nas outras pessoas. Então são crianças, são adolescentes que podem desenvolver transtornos de conduta e de personalidade antissocial porque eles não desenvolvem empatia, eles não foram cuidados, então eles precisam se cuidar, olhar para si e espinhar quem chega perto como um mecanismo de defesa. Já diferente, um pouquinho diferente na verdade, da criança cactus, nós temos a criança rosa. A criança rosa, ela ainda recebe pouco afeto, mas até que recebe um pouquinho mais de afeto do que a criança cactus.
só que ela recebe bastante limite. Então essa criança rosa, ela aprende sim quais são as regras sociais, o que é certo, o que é errado. E aí, diferente também da criança cactus, ela até apresenta alguns problemas de comportamento, ela também tem alguns espinhos. Mas ela se arrepende, porque ela entende as regras sociais, ela se arrepende depois, ela até tenta mudar de comportamento, mas ela não consegue, porque esse comportamento não depende dela, depende do ambiente no qual ela foi plantada, um ambiente sob o qual, na verdade, quem tem controle são os seus cuidadores. Temos também a criança mimosa e a criança girassol, mas eu quero saber se você tá gostando desse vídeo até aqui, se você tá gostando, se você quer saber mais sobre esse assunto, dá um like aqui nesse vídeo e aproveita, compartilha também com outros profissionais que merecem conhecer essa nova visão de avaliação e de intervenção de crianças e adolescentes. E aí, então, voltando à criança rosa, nós temos uma criança que desenvolve sim esses espinhos, mas que usa das pétalas para mentir, para manipular e principalmente para escapar da punição, porque ela sabe sim, diferente da criança cactus, ela tem a empatia e sabe o que é certo e o que é errado. Já nos polos opostos aqui do nosso desenho, nós temos a criança girassol e a criança mimosa. O que é a criança girassol? A criança ou adolescente que recebeu muito afeto, porém pouco limite. Então ela é uma criança que foi criada sem esse direcionamento, sem essas regras sociais de como ela deveria se comportar. E por isso, assim como o girassol, essa criança muda de personalidade conforme o adulto ou a outra pessoa lhe diz como ela deve agir. Essa criança ou esse adolescente pode vir a desenvolver transtornos de personalidade porque ela muda de personalidade conforme muda a direção do sol, conforme muda o ambiente ou conforme mudam as pessoas que estão direcionando as regras para ela. E por fim, temos a criança mimosa. O que é a criança mimosa? Essa criança que recebeu aqui muito afeto e também muito limites. A planta mimosa é aquela planta que vulgarmente a gente chama de dormideira, que é aquela planta, sabe, que a gente encosta e ela se fecha. E é assim também a criança mimosa. Ela é uma criança que recebeu tanto afeto e tanto limite que ela é uma criança que se fecha, uma criança que não consegue lidar com as próprias frustrações, não consegue viver no mundo, não consegue se arriscar. Ela é tão super protegida, ela é tão poupada até mesmo de lidar com os próprios sentimentos, que essa criança não sabe muito bem como agir, que essa criança não sabe se autorregular e depende justamente desses adultos, desses cuidadores para organizarem o mundo para ela. São crianças que podem vir a apresentar transtornos de desenvolvimento que estão tão na moda ultimamente. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Se você quer que eu traga para você as principais características dos transtornos de desenvolvimento, escreve aqui abaixo no comentário. Aproveita, comenta também aqui esse vídeo e todos os outros conteúdos que você quer que eu traga aqui para você.